Fala, rapaziada do Legado Azulina, você também, meu amigo aí, torcedor de outros clubes, o Enio Assis aqui com vocês. Rapaziada, bora conversar um pouco aqui sobre o patrocínio da Diadora, né? Bora falar também sobre os títulos, já demos um primeiro passo pro reconhecimento dos títulos. E vamos falar também sobre o jogo entre o Clube do Remo e Cuiabá, hein? Tá chegando o dia, é agora na sexta-feira, a partir das 21 horas, a gente vai acompanhar Clube do Remo e Cuiabá. Inclusive aqui no YouTube tem transmissão do canal Desimpedidos, hein? Desimpedidos que bloqueou um vídeo meu recentemente, mas eles estão no direito deles, né? Eu utilizei a imagem deles aí. Mas não foi aqui do Legado não, tá? Foi lá no canal Assis. Aliás, deixa eu falar um pouco aqui sobre uma ideia que eu tô tendo no canal Assis. Eu gostaria de fazer pelo menos 3 lives por semana aqui lá no canal do Assis a partir de 21 horas, tá? Eu vou ver aqui mais ou menos esse horário aí. Eu queria muito a sua participação, meu amigo torcedor, que acompanha aqui o Legado Azulino. Eu sei que o público do Legado Azulino é amplo, né? Um público gigantesco. Vocês gostam das lives, senão nossas lives não tinham os recordes de audiência que a gente tem ali, de mais de 1000 pessoas simultâneas por live. Eu gostaria muito de convidar vocês, tá? Se você ainda não é inscrito no canal Assis, se inscreve lá, porque eu tô pretendendo aí fazer de pelo menos 2, 3 lives por semana lá no canal Assis, pra gente conversar sobre futebol, né? Bater um papo, ficar um pouco mais próximo de vocês lá também. Bom, rapaziada, esse vídeo aqui ele tem um patrocínio do meu amigo Gabriel. Se você não entrou em contato com o Gabriel, primeiro comentário fixado lá embaixo tá o link do WhatsApp dele para você fechar o seu pacote de TV, tá? Todos os filmes, séries, imagens você encontra lá com o Gabriel. Esse vídeo também tem um patrocínio aí da Ed Ótica. Os melhores lentes e armações você encontra lá. Se você quiser comprar o seu veículo e ter R$1.000 de desconto, Setembra é o melhor local para você adquirir o seu veículo. Você vai ter ainda R$1.000 de desconto. Se você está procurando um profissional para montar os seus móveis, JP, né? O JP montador de móveis aí também para vocês. E claro, meus amigos, esse vídeo aqui ele tem um patrocínio também de Santa Fé Artigos Religiosos. Se você não for na Santa Fé, o telefone da Santa Fé está aí na tela para você. Compre o seu texto, sua imagem, escapulário, tudo isso lá na Santa Fé Artigos Religiosos. Se você tem interesse de patrocinar os nossos vídeos, só deixar o comentário aqui ou chamar lá na rede social, me chamar lá no WhatsApp lá das redes sociais. Aliás, me chamar lá Eu vou deixar meu WhatsApp aqui. Pronto, eu vou deixar o WhatsApp aqui. Pronto. Negócio de outra rede social. Como é que você vai entrar em... Às vezes a pessoa quer patrocinar e não tem nem Instagram, mas assim, eu sei que qualquer negócio hoje, o cara tem que abrir um Instagram também, né? O Instagram ele divulga ali muito. Mas se você quer patrocinar nossos vídeos, eu vou deixar o link do meu WhatsApp aqui, tá? Não entra pra pedir pra eu abrir a conta de OnlyFans não, tá? Ontem teve um safado aí, não sei quem foi. Wayne, abre uma conta de OnlyFans aí. Eu falei, mano... O bom é que o dia que eu tiver essa ideia, pelo menos um cliente eu tenho, né? Tô falando sério, gente. Eu tô falando sério, pô. Não tô mentindo, não. Eu não soube nem o que dizer pro cara, mano. Com certeza era bicolor, né? Com certeza. Vamos lá, vamos falar aqui sobre a Diadora, né, gente? Porque é o seguinte. A Diadora botou a proposta na mesa. O Tonhão e a cúpula do Remo, inclusive o Condel, ficaram de analisar. Por que o Condel? Por quê? Porque o patrocínio, né? O patrocínio. Olha só como o Remo ele é atrasado. Olha como o Remo ele é um clube gerido nos anos 90, mano. Ainda, esse estatuto maldito do Remo. Eu falo mesmo, não tem problema nenhum. Pode ficar puto aí se você quiser aí. Deixar nos comentários aí. Mas eu vou te explicar o porquê que eu acho o estatuto do Remo o principal atraso do clube. Eu vou te falar o porquê. O Remo, a Diadora ofereceu um contrato para o Clube do Remo nos próximos 5 anos. Eles adiantariam o valor dos próximos 5 anos para o Clube do Remo. Por quê? Qual o interesse disso? Para o Remo começar, finalmente, as obras no bendito CT. Finalmente. Só que o Estatuto do Remo, ele não permite o clube fechar um patrocínio ou se comprometer, sendo que a atual gestão, ela termina no que vem. E aí, ultrapassaria uma outra gestão. Eu tô cagando pra presidente liso que o Remo tem. Qual o presidente? Me cita aí, o último presidente do Remo que assumiu o clube e injetou uma grande quantidade de dinheiro no clube. Me fala aí, você.
Desculpa estar reclamando aqui, mas eu tenho que falar. Me fala aí você, meu amigo torcedor. Você que defende esses caras lá dentro. Me fala aí, o último presidente do Remo que chegou aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é minha conta de luz, tá? Mas imagina só que isso aqui é um contrato. Aqui, ó. Tô investindo aqui 5 milhas. Aqui, ó. Sou o presidente, tô botando meu dinheiro aqui dentro. Eu duvido. Não, mas o Remo não pode fechar um patrocínio de 5 anos, porque não vai ultrapassar uma gestão. Porque tem que ter um presidente lá. Ah, faça-me um favor. Faça-me um favor, cara. Então, é uma coisa que eu gostaria muito que mudasse e que atualizasse. Não é nem mudar, tem que atualizar para os anos de hoje. Porque antigamente sim, você fechava o contrato de 2 anos, de 1 ano, porque você não sabia o futuro do clube. O Remo, ele tem que pensar no futuro dele daqui a 5 anos. Sim, daqui a 5 anos continuar o trabalho de reestruturação, daqui a 5 anos continuar os investimentos. Sim. E se esse patrocínio que ofereceram aí pro Tonhão, ele é um patrocínio de milhões, que vai finalmente, a gente vai finalmente colocar o primeiro prego no CT, colocar o primeiro piso, levantar a primeira coeira de tijolo, finalmente. Por que vocês insistem em atrasar o clube? Me diz. É inacreditável, cara. É inacreditável. Eu entendo que o estatuto tem que ver o Condel e tal, mas, meu amigo, é o Remo, é o tamanho do Remo que ele merece, não é, o Remo não tem que ficar se comparando com o Mucura, não. O Mucura sempre foi menor que a gente. A gente foi tão incompetente que a gente conseguiu se igualar a eles. A gente nunca foi menor que esses caras, nunca. E vocês sabem disso, vocês que estão aí dentro da diretoria do Remo, vocês sabem disso. Eles dependeram e ainda dependem de ajuda externa. A gente não. Nós temos um torcedor que nunca abandonou esse clube. Nunca. Vamos ver eles na Série D, se eles caírem para a Série D, se o torcedor deles vai ser presente igual o nosso. Vamos ver. Vamos ver. Eu quero ver, eu ainda quero viver para ver a Mucura na Série D e ver se o torcedor deles vai ser um torcedor presente, um torcedor participativo igual o nosso. Duvido se vai, duvido, deu dó se vai. Talvez vá se a gente estiver numa boa situação. Ao invés deles tentarem evoluir e se igualar a gente, no patamar que a gente está hoje, não. Ficam inventando um monte de desculpa. Ah, porque o governo dá dinheiro pro Remo. Ah, porque o Remo é isso. Ah, porque não sei o que é aquilo. O Remo tem um potencial. O Braz trabalhou no Flamengo 20 anos. Ele falou que o Remo não precisa de SAF para ele se manter. O Remo tem recursos, o Remo tem de onde tirar recursos para se manter. O Braz falou isso recentemente. Então, meu amigo, se o Braz falou isso, eu vou discordar? O cara viveu 20 anos de Flamengo, eu vou falar alguma coisa? Eu vou dizer que não, precisamos seguir o estatuto. Na verdade, se eu fosse o Braz, começava a conversar com essa diretoria aí, com esses cabeça dura aí da diretoria, para mudar esse estatuto, para atualizar esse estatuto, para que o Clube do Remo possa fechar contratos de 5, 10 anos. Para ter um dinheiro bom ali caindo todo ano, todo mês, para não ficar desesperado, tendo que explorar o torcedor, colocando ingresso caro. Porque o Remo não é do torcedor só de elite, o Remo é de todo mundo. De todo mundo que quer ser torcedor desse clube. E isso eu sempre defendi aqui, né? Bom, voltando agora aqui a falar, tá, dos títulos, daqui a pouco a gente fala sobre o futebol. O Remo protocolou na Câmara lá o pedido para o reconhecimento dos 3 títulos da Copa Norte e do título da Copa Norte e Nordeste. Vai ser encaminhado, já foi aprovado, inclusive, já vai ser encaminhado para a CBF, para que os títulos da Copa Norte eles sejam contabilizados nessa nova Copa Norte agora. Se isso acontecer, gente, e provavelmente vai acontecer, eu não acho que a CBF lá se opõe a isso, até porque foram campeonatos legítimos que o Clube do Remo foi campeão, o Remo vai ser tricampeão da Copa Norte. Ele vai se igualar ao São Raimundo de Manaus. Não é o São Raimundo de Roraima não, tá? É o de Manaus, que era uma potência nos anos 90, tá? Inclusive batia muito de frente com o Remo e Mucura. Ele foi campeão em cima da Mucura também, se eu não estou enganado, né? Da Copa Norte. Mas o São Raimundo e o Clube do Remo serão os maiores campeões da Copa Norte. Depois teríamos, se eu não me engano, Sampaio Correia, Mucura
E tem mais um outro time aí também que foi campeão, como Rio Branco. Rio Branco foi campeão em cima do Remo, inclusive. Dos títulos mais vergonhosos que o Remo perdeu. Inclusive, para muitos é até mais vergonhoso que o Cuiabaço, tá? Inclusive para muitos aí. Falando, e outro time também que se beneficiaria com esse pedido do Remo seria o Fast, que também seria reconhecido o título que ele ganhou da Taça Norte também. Então, teríamos aí alguns campeões da Copa Norte. Eu acho que é um reconhecimento que é totalmente válido, né? Bom, rapaziada, agora vamos falar sobre o time que vai enfrentar o Cuiabá, tá? Mais tarde a gente fala um pouco mais sobre isso, vamos falar um pouco mais sobre o time do Remo, mas eu queria muito aqui falar sobre Guto Ferreira e as suas escolhas, né? Hoje nós vivemos num momento em que criticar o Guto Ferreira é pra louco. Só quem é maluco vai criticar o Guto Ferreira, né? Pelo menos é o que eu ouvi muito nas redes sociais aí. Você pode questionar algumas escolhas do Guto Ferreira, eu acho que isso é válido. Agora, criticar o trabalho dele, meu amigo. Quem é que vai criticar o trabalho de um cara que em 5 jogos ganhou 5? Ah, mas ele jogou mal contra o Operário. Não interessa. Se ele jogar do mesmo jeito que jogou contra o Operário e ganhar do Cuiabá, pra mim pouco importa. Pra mim pouco importa. Ganhar de 1-0 do Cuiabá lá, jogando a mesma partida no finalzinho. Meu amigo, é o que eu quero. É o que eu quero, pô. É mais 3 pontos, 57 pontos, empata com o líder do campeonato. É o que eu quero. Agora, é verdade que daquele segundo jogo pra hoje o Remo evoluiu muito. O Remo evoluiu muito. E o Guto Ferreira, ele é um estudioso, ele estuda os times adversários. Ele montou um time para enfrentar o Atlético, ele montou um time para enfrentar a Mucura, ele montou um time para enfrentar o Atlético Paranaense e ele venceu os 3 jogos, e jogando bem. O Remo não jogou, tem muita gente que fala que o Remo jogou mal contra a Mucura. O Remo jogou mal contra a Mucura, não. A Mucura que se igualou ao Remo. É totalmente diferente. A Mucura não jogou nem um terço contra a Ferroviária do que eles jogaram contra o Remo. Perderam, né? Jogaram como nunca e perderam como sempre. Mas, voltando ao time, né? O provável time do Guto Ferreira, temos aí as seguintes 5 situações. Pedro Castro deve ser mantido no meio de campo. Não se iluda. Não se engane. Não é nem se iludir, é se engane. Porque ninguém hoje, em sua sã consciência, no dia 22 de outubro, vai se iludir com Pedro Castro. Mas sim se enganar. Ah, o Pedro Castro está jogando bem. Não, o Pedro Castro não jogou bem o último jogo. Ele também não foi mal. Ele o fato do Pedro Castro não ter jogado bem não significa que ele jogou mal. Ele foi um jogador regular no meio de campo. Não comprometeu, na minha opinião. E ele pode evoluir. Eu não vou dizer que ele não vai evoluir, porque ele tem um técnico agora que está dando todo o suporte para ele, assim como deu para todos os outros jogadores, né? E há uma dúvida do lado esquerdo. Só do Guto, porque todos nós queremos o Jorge. Se eu fizer uma enquete aqui, 90% dos votos vai pro Jorge, do que o Sávio. O Sávio não tá jogando nada, gente, há muito tempo. Há muito tempo. Antes mesmo do Jorge chegar, a gente questionava ele. Só que quem tava no banco era o paraguaio, que conseguia fazer partidas piores que o Sávio. Mas o Jorge é um cara seguro na defesa, é um cara que ataca muito bem, que tá conseguindo se entender muito ali do lado esquerdo com o Pedro Rocha, né? Eu colocaria o Jorge. Pra mim, o Jorge é titular absoluto. Mas o time do Remo, que pode ter também a volta do Klaus, eu colocaria o Klaus no lugar do Tassano. Klaus e Kaique, o Reinaldo, ele pode escolher qualquer um dos dois, né? Mas o Klaus, se ele tiver 100%, é o Klaus. Tassano tem que estar naquela seleta lista ali de jogadores que não vamos aproveitar nem mesmo se a gente fique na Série B. Deixa aí os comentários, quero muito saber a opinião de vocês, tá? Até o próximo vídeo. Tchau.